Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu fazer uns ajustes aqui no meu. Aqui, muito bem. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Vocês aí sejam muito bem-vindos no Instagram. Bora falar de perícia? Bora falar um pouquinho sobre como fazer faturar, né, R$ 5.890 com o seu conhecimento técnico. Eu vou te ensinar um idioma só que eu chamo de juridiquês, e é para poucos esse, hein? Ser para engenheira de alimentos que realmente quer fazer a sua engenharia ganhar valor, ganhar dinheiro. Vamos ver se fica melhor. Uou, muito. Talvez melhor. Ficou bonito? Tão bonita, chefe? O chefe deve estar bonito. Deixa eu só dar um jeito nesse batom aqui, porque aqui eu sei que eu tô ótima, porque existe uma coisa chamada filtro, mas aqui, só Deus na nossa vida, né, gente? Bom, ainda bem que a gente tem ele. O que eu vou falar hoje? Vou resolver as dúvidas todas que vocês me mandaram. Muita gente participou da nossa semana de engenharia. Oi, galera, sejam bem-vindos. Ai, meus aluninhos, saudade de vocês. Muita gente assistiu a nossa semana da perícia técnica em alimentos, né? Semana passada. Muito obrigada, viu? Também, oi, Tatá, perita. Ó, aluna perita que já foi, inclusive, contratada. Thaís, muito bem-vinda, Tatá. Obrigada, viu? Pela confiança e por voltar aqui para falar com a gente. Ó, então, semana passada a gente teve a Semana da Perícia de Alimentos e Sucesso, né? Instituiu o meu método, como ensinar vocês as duas únicas fases para serem peritas técnicas em alimentos, que é a fase técnica, efetivamente, que eu peguei um curso que eu tinha, que eu chamava de Manual de Perícia Técnica, onde eu ensino vocês do absoluto zero, né? Legislação, eu falo de legislação, não contratei ninguém para falar de legislação. Eu explico quais são as legislações, como você encontra e quais te servem, quais funcionam para ti. A gente fala de boas práticas de fabricação. Vitor, bem-vindo! Ai, que bom ter você por aqui também, olha só. Que legal ver os corujitos, os meninos. Tava sentindo falta dos meninos aqui. Voltando, então, a gente tem duas fases para ser perita técnica em alimentos. O meu método de perícia em alimentos de sucesso contempla essas duas fases. A primeira é a fase técnica, porque eu percebi que nas outras turmas, muita gente chegava e falava, Vivi, mas não tem aula de APPCC, não tem aula de boas práticas, não tenho tão pouco de dúvida de legislação e tal. E, na verdade, a proposta não era essa, né? A proposta era ensinar o juridiquês, os seus deveres, os seus direitos, como perita técnica na área de alimentos. Então, para sanar mais esse buraco, eu falei, quer saber? As minhas corujitas precisam de mais e eu vou dar mais. Então, eu fiz essa primeira fase, onde é uma escadinha mesmo. Então, eu dou a base da legislação para alimentos, te dou o caminho das pedras para elas, para você encontrar qualquer legislação e ler uma legislação em 5 segundos. Os meus alunos aí, escreve para mim aí se não é verdade o que eu estou falando. Escreve aqui nos comentários, os meus aluninhos, se eu não ensino vocês a lerem uma legislação em 5 segundos e saber se ela serve para você ou não. Hã? Diz aí para mim. Pois é. Feita a legislação, a gente entra com boas práticas de fabricação, os procedimentos, que é casadinho com as boas práticas, isso para indústria e restaurante, né? Porque a ideia é formar uma perita técnica em alimentos que possa transitar em todas essas áreas, não só a indústria de alimentos, que é o meu foco, mas já atuei com restaurantes também. Inclusive em restaurantes em hospitais, tá? Eu tenho alunas, lá, a Nicole dizendo que é verdade, ó, eu ensino legislação em 5 segundos. Valeu, Nick. É isso aí. Eu tenho uma aluna que trabalha no hospital de uma rede muito famosa no Rio de Janeiro. E ela é responsável técnica daquele hospital e ela atua como assistente técnica de perita. Então, resolvi dar esse âmbito de boas práticas de fabricação e POP não só para a indústria, mas para restaurante também. Né? Importante. Bom, feitas boas práticas, os POPs, para quem é da área de laticínios, tem os PPHOs, tem os treinamentos de PPHOs, as aulas de PPHOs, e tem os materiais do PAC, porque não sei se todo mundo está sabendo, mas a galera de lácteos perderam os PPHOs, né? Ficaram meio sem chão. Vivi correu lá e fez os PACs para frigorífico e PACs para lácteos também. Então, se você precisa, independente do perita técnica de sucesso, você pode contratar não, você pode comprar esses produtos, esses formulários, esses procedimentos já prontos. Você só vai editar conforme o seu login ou senha, rodapé, tá bom? Então, totalmente editáveis. Mas
quem comprar o curso, quem ficar no curso de perícia técnica em alimentos, leva esse material todo, já é parte do acervo, tá bom? Então, feito os PACs, procedimentos operacionais padronizados, PPHOs, higiênicos operacionais, e os PACs, né, os programas de autocontrole para lácteos e para frigoríficos, que é o material que eu tenho hoje, tá saindo o restante, mas esses é o que eu estou prometendo para vocês hoje. A gente começa a falar em auditoria, e aí é uma área que eu amo, é uma das minhas áreas que faz os meus olhos brilharem. Meu batom ficou horrível. Faz de conta que tá ótimo. A gente começa a falar de auditoria, como ser um bom auditor. Não precisa ter medo do auditor. Hoje mesmo fiz uma perícia, usei muita técnica de auditoria. E foi muito interessante porque as pessoas começaram a me contar as histórias. E isso é muito legal, quando você deixa o auditado à vontade. E também tem um outro degrauzinho nessa escada, que é como ser um auditado. Se colocar no lugar do auditado, como você gostaria que esse auditor falasse com você, abordasse os assuntos, os documentos contigo. Então, ensina os dois lados, porque muitas das vezes a gente é auditor e é perito, né? O perito nada mais é do que um grande auditor, e a gente pode ser também auditado, né? Quando vem um assistente técnico de perícia para ver o meu processo onde eu estou como perito técnica em alimentos, eu sou auditada por aquele assistente técnico. Então é importante a gente saber essas duas condições aí, tá bom? Que mais? Aí a gente fala de auditoria, começo a falar sobre as técnicas de auditoria, e aí vem sim a segunda fase, que é o juridiquês. Quando a gente abre o Código de Processo Civil, que depois de 2015 teve uma revolução e foi sensacional para nós, técnicos, e a gente abre o Código de Processo Civil e desmembra ele só o que a gente, como perita, precisa saber. Todos os nossos deveres, os nossos direitos, os nossos prazos, quando que a gente tem que assumir uma perícia, quando que a gente não pode assumir uma perícia, quando que a gente conhece um juiz, como fala com esse juiz, e como começa efetivamente uma perícia. Então a gente vai com o Dr. Douglas Mendes, que é um advogado que vai falar dos termos técnicos do Código de Processo Civil, que é o meu juridiquês. Então esse cara foi contratado para falar sobre a legislação que não é técnica em alimentos. A legislação técnica em alimentos é obrigação e responsabilidade da engenheira de alimentos e nutricionista aqui, tá? Então eu falo para vocês, e é muito legal porque eu vou falar não só do que está acontecendo na legislação e nos termos técnicos, mas no mercado, né? Os meus alunos sabem que eu começo a minha aula dizendo, não sou professora, hein? Né? Eu dei um curso semana passada que foi ótimo. Eu falei, como assim? Você não é professora? Você está fazendo aqui? Pois é, não sou. E esse aqui é o legal da história, porque eu vou trazer para vocês a realidade do mercado, o que de fato está acontecendo. E não o blá 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 de livro. Né? Você pode comprar aí na Livraria Cultura, Saraiva da Vida, no Google da Vida, baixa lá o CPC e os códigos de processo, o Código de Processo Civil nos artigos de perícia e vai estudar. Tudo bem. Ou você pode fazer isso em 15 dias, comigo, te orientando, te assessorando, no meu ninho, onde a tia Vivi Coruja aqui vai pegar você pela mão e te ensinar o primeiro voo. Então, feita essa segunda fase, vocês têm uma avaliação, que é eu como auditora líder ISO e FSC, sou obrigada a fazer isso, né? Porque era uma comprovação, uma evidência de que você entendeu tudo que eu te propus a entender e a estudar. Pois bem, então você faz essa avaliação atingindo os 80%, que é o mínimo que a gente exige aqui, eu te mando o certificado. Junto com esse certificado, você já é perita e já é assistente técnica de perícia em alimentos e bebidas. E com esse certificado vai junto um acervo com mais de 300 modelos de laudos e petições, onde você vai começar o seu processo de perícia não num zero. Você não vai abrir um Word e ter aquele frio na espinha que eu já tive, não. Você vai abrir um documento já meio formatado, com o jeito que deve ser feito, com como deve ser falado, e aí você só vai colocar os seus dados e os dados do processo em questão, e um dos documentos muito importantes desse acervo, um dos documentos muito importantes desse acervo é a proposta de honorários, que é o primeiro documento que a perita vai mandar na vida. Né? Então, assim, sou perita, fiz o curso, fiz lá a provinha, passei na avaliação tranquilo, tá? Tive 2 reprovações porque a gente descobriu que os caras fizeram juntos. E aí, vocês me conhecem, né? Comigo é direito. Se for para ser meia boca,
Nem precisa ficar, beijo, foi um prazer, aqui é direito, aqui é correto. Custe-me o que custar, mas aqui é na verdade. Então, os caras tiveram que refazer a prova, e ficou chato para eles, né? Porque eles souberam que eu descobri, foi bem desagradável, mas com exceção desses dois, os outros demais alunos, todos passaram nessa avaliação. Tem um simulado e essa avaliação. A chance para fazer simulado, isso é uma das perguntas que fizeram para mim hoje. Quantas chances eu tenho para fazer simulado? 2 chances. Então, você faz o simulado 2 vezes, e aí, se sentindo apto, você faz a avaliação. Se não se sentir, vai estudar. Bora assistir as aulas de novo, porque todas as perguntas da avaliação foram respondidas nas aulas gravadas. Todas elas. E essa avaliação é feita de forma randômica. Então, não tem como o aluno fazer a prova 2 vezes iguais, né? As questões são randômicas. Isso é um banco de mais de 1.000 questões e a gente separa em 25. Então, a avaliação que vale 8, né? 80%, são 25 questões que você precisa acertar 80% para conseguir o certificado. Bom, conseguiu o certificado, recebe o acervo, todos os documentos, os modelos de documentos necessários, e o primeiro que você vai mandar é a proposta de honorários. Então, eu monto com vocês a proposta de honorários em um dos módulos, a gente abre um documento e faz essa análise junto, essa elaboração de documento juntos, e aí, sim, vai tocando essa divulgação. Vivi, outra pergunta que chega muito para mim aqui. Como é que eu faço para conseguir o primeiro? Né, o primeiro cliente? Como é que eu consigo o primeiro processo? Bom, tem várias formas. Primeiro que esse curso não é um concurso, né? Então, assim, você não vai ser perita, você vai estar perita, tá? Então, eu estou perita em alimentos hoje, por exemplo, numa empresa de logística de armazenamento refrigerado e congelado. Eu estive perita hoje à tarde. Agora, não sou perita, porque eu não sou concursada. Essa é a grande diferença, tá? Não estou propondo concurso aqui, não é isso. Tanto é que o próprio Tribunal de Justiça definiu que não há necessidade de concurso para ser perita. Existem alguns, já faz mais de 20 anos que eu vi, inclusive, a divulgação desse tipo de concurso. Mas, assim, porque qual que é a ideia? É que o perito viva o cotidiano. O legal é que o perito viva o dia a dia. E com essa prática, com essa experiência e o conhecimento técnico que ele teve, mais o juridiquês, ele é um perito perfeito. Então, como que a gente mantém essa experiência atualizada? Vivendo. Se eu for concursada, eu não posso ter um trabalho CLT, eu não posso pegar proposta em outro cliente, eu tenho que ser concursada, ficar esperando um processo, o juiz me nomear e eu ir lá trabalhar. Não é isso que eu estou propondo para você. Se a sua ideia é concurso de perícia disso, não é aqui. Tá? O que eu estou propondo para vocês é continue com a sua vidinha do jeitinho que você está, faturando pelo menos R$ 5.890 a mais por laudo que você pegar. De novo, como que eu pego esse laudo? Então, temos 2 formas. Ou você faz, como tudo que a gente comentou, e faz o cadastro nos tribunais. Feito o cadastro nos tribunais, você fica esperando a nomeação. É um jeito. A segunda forma, você ir até lá, entregar o seu kit perita até o fórum e fazer o juiz te conhecer. Eu te ensino como fazer isso. Eu tenho um módulo só para isso. Inclusive, que roupa usar, como falar, que hora falar, com quem falar, como chegar. A gente faz junto isso. Tá? Não vou jogar você. Acabou de se formar, eu empurro do ninho, né? Voa, vá, não. Tia Vivi aqui, Corujita, a gente pega na mão e vai junto. Ó, você vai vestir. Teve aluna, pra vocês terem uma ideia, que mandou foto para mim da roupa que estava usando. Tô indo entregar meu kit perita, tá bom assim, prof? Você tá ótimo. É isso mesmo, só vai. Entendeu? Com o kit perita pronto. O que é o kit perita? É um conjunto de documentos importantes que o juiz precisa para te conhecer. E aí vai você. Ah, mas então se ele me conhecer, ele só vai me nomear? Se você for expert no assunto do processo que ele está julgando, sim. Ah, mas não tem uma lista? Tem, claro que tem uma lista. Só que se nessa lista tiver lá, como eu sempre falo aqui, teve um problema de análise sensorial, gente, não é minha praia. E meu nome é o primeiro, ele vai me pular. Por isso que é tão importante o cadastro nos tribunais, né? Teve um japonês folgado aqui que falou para mim, mas precisa pagar, você precisa ensinar a fazer o cadastro? Precisa. Precisa, porque tá cheio de gente lá cadastrada que não é chamada. Por que não é chamada? Porque o juiz abre e não entendeu nada do que aquele cara faz. Então você vai chamar um cara desse para te ajudar a julgar um processo? O cara não sabe, você não entendeu o que ele tá falando. Entendeu? Se eu não entendi o que ele tá falando, como é que ele vai me ajudar?
entendeu? Então precisa sim. A gente tem um módulo só para isso, só para a gente ensinar vocês a como fazer um cadastro perfeitinho, bonitinho, do jeito que o juiz entende. Lembra do juridiquês? Não é para qualquer um, é só para perita, né? Só para engenheira de alimentos perita, é só para nutri perita. Não tá no nível, tá? Para qualquer uma não, só para nós. Só nata, só quem tá no ninho, só quem chegou no ninho da coruja, né? Bom, e aí essa é outra forma. E a terceira forma que eu achei de verdade que não ia dar muita saída. Quando eu comecei o curso, comecei a ministrar esse curso, havia possibilidade de a pessoa sair formada nesse cargo também, mas eu confesso que eu não dei muita voz. Até que eu peguei um aluno no meio do curso, que ele, aliás, eu fiz inclusive essa aula em Gramado. Eu estava na rua coberta, ai que delícia, tomando um vinho tinto maravilhoso, com umas cobertinhas assim, ó, com uns pelegos assim maravilhosos, esperando para começar o Festival dos 50 anos de cinema brasileiro. Gente, foi incrível. Foi uma aula magna incrível. E nessa aula, esse aluno falou para mim, Viviane, não me interessa ser perito. Falei, cara, perdi a inscrição, né? Falei, o cara não... O que você tá fazendo aqui? E ele falou para mim, eu vou dizer o nome, porque tem tantos, só não vou dizer o sobrenome, porque vocês vão saber quem é. Mas depois, se vocês quiserem no inbox, eu pergunto para ele se eu posso dizer o sobrenome dele, aí eu falo de novo. Renato, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, então, eu quero ser assistente técnico de perito. Então, vamos lá. O que é o assistente técnico de perito? É um perito contratado por uma das partes que está no julgamento para defendê-la. Que demais. Eu falei, tudo bem, mas... E o perito, você não quer ser nomeado pelo juiz? Ele falou, não. Não, o meu negócio é defender as indústrias por onde eu passei. Porque tem um detalhe muito importante. Se você for nomeada perita, você não pode conhecer nenhuma das duas partes. Essa é outra pergunta que me fizeram essa semana. Ontem, inclusive. Foi uma menina. Não vou me lembrar o nome dela. Foram muitas. Mas essa eu lembro, me marcou bastante. Ainda anotei. Falei, essa aqui eu preciso falar amanhã. A perita nomeada pelo juiz, ela é escolhida pelo juiz e ela não pode conhecer nenhuma das partes. Se ela conhecer uma das partes, ela já trabalhou naquela indústria ou tem um parente na outra parte, enfim. Se ela conhecer alguma das partes, ela é impedida de defender aquele processo. Né? De defender, não, de atuar naquele processo, porque a perita não defende nada. Ela é completamente inerte. Ela chega no processo, ela recebe o processo, normalmente ele já está andando, entende mais ou menos o que aconteceu, marca a sua vistoria, vai lá fazer a vistoria técnica pericial, emite um laudo, que nada mais é do que um relatório de auditoria, né, mas com peso de perita, ela vai assinar com um certificado digital, pericial, inclusive, e aí ela vai... Peraí, deixa eu só colocar um negócio aqui que alguém me chamou e eu me perdi. Muito bem. Tá. Então, aí ela é nomeada pelo juiz e ela não pode conhecer nenhuma das partes. Então, ela pega esse processo, analisa, vai lá, marca a perícia em loco, pode ser remota também. Hoje mesmo eu fiz uma remota. Daqui, exatamente daqui, como eu estou falando com vocês, dessa mesa, desse lugar aqui. E ela não defende ninguém, ela vai lá inerte, ela vai contar para o juiz, olha, seu juiz, aconteceu assim, assim, assado, com base nesse conhecimento técnico, nesse outro, usando o idioma juridiquês para mostrar para o juiz que o que ela está falando, tecnicamente, ele vai entender, né, um tradutor e intérprete, tá? E aí, ela emite esse laudo e beijo, tchau. Acabou a conversa com o perito. Ela manda a proposta de honorários, faz o serviço dela, a vistoria técnica, ela faz o laudo pericial, entrega, recebe, ou recebe antes, dependendo, que tem um jeito, ensino vocês a receberem antes de fazer a perícia, tem jeito. Recebe e, voilá, vai dormir feliz e contente. Essa é a perita. Você vai me dizer, dá para viver de perícia? Em algumas cidades dá. Fica a dica, a galera de Minas Gerais, hein? A galera de Minas aí, que não é perita ainda, acorda, se manca. Tem 5 peritos de alimentos em Minas Gerais, no estado. 5. Só uma é nutricionista. Os outros são o contador, o administrador, advogado. Tem 2 contadores, um administrador e um advogado. Então, a galera de Minas que fica me perguntando, mas tem mercado, eu tô chegando. Já peguei 2 perícias em Minas porque eu não tinha perita aí. Eu fui nomeada daqui.
puta trampo. Nossa, carta precatória, e avião, e... Entendeu? E o juiz até fala, mas vai ficar muito caro, aí você tem que diminuir a proposta de honorários, porque você fala pro cara, olha, no jeito dele, né, na linguagem dele. Você vai dizer para ele, olha, eu não tenho perita aí, é eu ou eu. Ele aceita a sua proposta de honorários. Eu não tive nenhuma proposta de honorários indeferida até hoje. Nenhuma. Ah, mas você é a Vivi, você é mestre em não sei o quê, é mestre em nutrição e é doutor em Harvard. Mas eu trabalho, eu levanto o bumbum da cadeira e vou lá mostrar para o seu juiz como é que o senhor tá, prazer, tudo bem? Eu ensino você a fazer isso, inclusive. Que hora fazer isso, inclusive. Tá? Então fica a dica, galera de Minas Gerais aí. Bom, então essa é ser perita. O que é assistente técnico de perícia? Que é o que o meu aluno lá quis fazer e eu fiquei, será que vai dar certo isso aqui? Vamos ver. E deu. O assistente técnico de perito é o cara que vai cutucar o perito. É o cara da outra parte que provavelmente não vai concordar com o laudo do perito e vai fazer quesitos para o perito responder. Se ele fizer os quesitos, o perito é chamado de novo para responder aqueles quesitos, tá? Lembrando que a proposta de honorários dele já foi aceita. Tá? Mas eu não tenho como pedir mais. Tem. Te ensino no curso. Certo? Ah, mas aí o assistente vai lá e questiona o meu laudo pericial. Perfeitamente, esse é o trabalho dele. E ele não vai concordar com o seu laudo, nunca. Até vocês chegarem num acordo e o juiz delimitar uma multa X ou Y, ou meio X ou um terço de Y. Quem determina o valor é o juiz. Mas com base em que área técnica do perito. Tá? Se, por exemplo, chegou tem um processo rolando lá, um consumidor contra, como eu peguei há 2 meses, inclusive. 2 empresas, tá? 2 empresas. As duas brigando judicialmente. E aí descobriu que o eixo dessa briga era uma questão sanitária. Aí uma parte contratou um assistente técnico de perícia, que inclusive foi diretor da Anvisa, e a outra parte me contratou como assistente técnica de perícia. Qual era o meu papel? Qual era a minha função? Dizer a parte que me contratou, se ele estava certo ou se ele estava errado. Em todo momento eu fiquei muito à vontade com os advogados, eram 4 advogados, civis e criminais, eles me deixaram muito à vontade, Viviane, a situação é essa, o que a gente pensa é isso, se você concordar tecnicamente, o processo é seu. Se você não concordar tecnicamente, a gente vai entender e segue a vida sem o processo com a gente. Achei ótimo, né? Porque se eles vêm com uma proposta absurda que infringe os meus valores e o meu CREA, tô fora. Não, mas e o dinheiro? Bom, o meu CREA é mais caro que o dinheiro. No meu caso, tá? É a minha opinião. Você tem a sua e eu respeito. Então, respeita a minha, ok? Então, é assim que funciona. Bom, e aí eles me falaram o processo, eu entendi, eu falei, cara, vocês estão certos. Provei tecnicamente por A mais B que era certo, que era aquilo e acabou. E aí eu peguei o processo. Bom, foram 120 mil reais nesse processo. O processo em si era 12 milhões e alguns quebradinhos, porque quando a gente fala em milhões, alguns mil vira quebradinho, né? 12 milhões e eu pedi 1%. 1% de 12 milhões, 120 mil. Certo? E aí eu recebi 121, 800 e alguma coisa para fazer um laudo. E, obviamente, que a outra parte, o assistente técnico da outra parte, fez uns quesitos impugnando o meu laudo. E eu quebrei todos eles. Bom, venci o ex-diretor da Anvisa. Tecnicamente falando, é para isso que a gente veio na vida, né, gente? Fazer o nosso serviço sem politicagem, só fazer o que é certo, né? Então, embolsei o meu dinheiro, fui feliz e contente, recebi, durmo em paz, porque o que eu fiz foi absolutamente verdade. E o meu cliente está lá feliz da vida com a sua empresinha e o seu pagamento devido em ordem, bonitinho. E foi uma honra trabalhar com aquele time, né? Então, isso é ser assistente técnico de perícia. Respondendo uma questão que fizeram para mim essa semana também é essa. Então, o que é um assistente técnico? É alguém que pende para uma parte, né? Ele obrigatoriamente precisa conhecer uma parte, é ela que vai pagar ele. O perito não. O perito ele é nomeado pelo juiz, pela justiça. Quem paga o perito é a justiça. A justiça define se vai ser a parte A, a parte B ou a própria justiça gratuita. Mas quem vai pagar o perito é o juiz, é a justiça, tá? Não é um CNPJ ou outro.
Se o juiz determinar, ok, mas normalmente não é assim que funciona. E quem vai pagar o assistente técnico de perícia é a empresa que o contratou. Por isso que ele tem que conhecer. Ficou claro? Quando me perguntaram hoje, me perguntaram hoje, não, essa semana, me perguntaram assim, Viviane, eu não estou entendendo como que o perito vai ser nomeado se ele não conhece nenhuma das... Como é que ele vai achar o cliente se ele não conhece nenhuma das partes? Bom, a gente tem algumas, o perito não vai conhecer, não vai buscar a parte, ele vai buscar o juiz, né? E aí eu ensino como fazer isso no curso. E se você quiser ser assistente técnico de perícia, que na minha opinião, que está dando mais saída, né? As empresas estão ficando cada vez mais preocupadas em se defender e se cercar de profissionais técnicos na área competente. Se você quiser ser, então, assistente técnico de perícia, você tem que ficar próximo das indústrias e entender os processos. As indústrias que você já trabalhou, sabe aquelas indústrias que você já passou por elas? Então, volta a ligar, fala, olha, eu sou perita, eu sou assistente técnica de perícia. Se você precisar de alguma coisa, é só me avisar, né? Ih, acabou minha água. Filhote, Arthur, pega água para a mamãe, por favor. Água, por favor. Muito obrigada. Tem um assistente, não é técnico, mas é um mini assistente aqui. Você pega para mim, por favor, porque eu bebi os 2 litros d'água e esqueci de enxergar. Acontece. Muito obrigada. Bonitinho. É a coisa gordinha mais fofa da minha vida. Uma das coisas mais gostosas que eu já fiz na vida. Bom, voltando aqui. A diferença, então, é essa. O perito, ele vai buscar trabalho no fórum com o juiz, tá? E o assistente técnico de perícia vai buscar trabalho em diversos canais. Um deles que, assim, pisca para a gente é o Reclame Aqui. Fica a dica. Reclame Aqui é uma empresa de problemas. Um banquete para um assistente técnico de perito. E aí eu ensino você como achar esse processo lá dentro. Né? Que se a empresa vale a pena, se não vale a pena, se às vezes pelo Reclame Aqui, pela descrição do Reclame Aqui, você sabe se a empresa está falando certo. Tem frete. Ele me trouxe água e dá um gole na minha água, vai ter que encher de novo. Muito obrigada, moleque. Tá? Onde eu estava? O que eu esqueci? Estava falando alguma coisa importante que era. Lembrei. No Reclame Aqui, que é um banquete para o assistente técnico de perícia, dependendo da descrição, você sabe se você técnico que conhece o processo e o produto, você sabe se o consumidor está de sacanagem ou se a empresa está de sacanagem. Se o consumidor tiver de sacanagem, você pode ligar para a empresa e ser contratado pela empresa. Se o consumidor tiver no direito dele, você entra em contato com o consumidor e se ofereça assistente técnico para ele e defende. E vou dizer uma coisa, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do problema, eu já peguei processo em Reclame Aqui contra empresas grandes de refrigerante muito conhecido, vermelho, preto, sabe assim? Que eu pedi uma bagatela razoável de 60 mil reais e recebi. Porque você sabe como funciona o trâmite, você sabe como funciona o processo, você sabe que é falha de processo e ele vai ter que assumir, porque os registros todos dele, por mais que ele tenha registro, vai provar que é uma falha de processo. Voilá. Tá aí você ganha com o assistente técnico de perícia, defendendo o consumidor, né? O preço que você quiser. Por isso que quando eu falo nos meus posts, nos meus stories, não é brincadeira, né? Você escolhe quanto vai ganhar e quando vai ganhar. Lembra que o processo, quando está andando, quando chega em você, ele já está andando. Então, já tem alguém com a necessidade de resolver aquilo, né? Então, o preço que você disser, o cara vai pagar. Se você ainda for técnico e tiver um nome legal no mercado, né, e passar confiança, credibilidade para esse cara, ele vai pagar. Se você mostrar um certificado de perita dizendo, olha, eu não sou só engenheira de alimentos, eu não sou só nutri, eu não sou só farmacêutica, eu não sou só médica veterinária, que já é muita coisa, né? Eu sou, além de tudo isso, eu ainda sou perita técnica em alimentos, que ajuda. Né? A gente conhece um lado do processo que esses caras não conhecem, e aí a gente pode defendê-los, tá bom? Então, essa era uma outra pergunta. Outra pergunta que fizeram para mim é para quem é? Então, eu acabei de falar aqui, né? Todos os profissionais que têm diploma, precisa ter um desse cara aqui, ó. Precisa ter um diploma na área de alimentos. Gastronomia, nutricionista, engenheiro de alimentos, médico veterinário, fármaco, biólogo. Fármaco, tem um suplemento alimentar, entrou com tudo aí. Tá fazendo onde suplemento alimentar?
as indústrias farmacêuticas. Aí vocês estão dizendo para mim que não tem mercado. Ah, gente, tem misericórdia, paciência, meu Deus. Claro que tem mercado, só, né? Precisa levantar o bumbum da cadeira, né, gente? Ir lá buscar um negócio, eu ensino, te dou o caminho, não falei? Te dou o caminho das pedras, vamos junto. Tá? Precisa ter OAB para ser perita? Não. Não precisa. Ah, tem umas peritas aí que falam, poxa vida, precisa ser... É preciso ter uma OAB para... Não, você precisa ter um certificado digital. Isso é uma coisa que igual ao advogado. Acho que a única coisa igual ao advogado que a gente precisa ter é um certificado digital, que é para ver os processos remotos aqui de forma virtual, tá? Deixa eu arrumar esse aqui, tá meio esquisito isso. Muito bem. Ficou melhor aqui? Que bom. Então, vamos lá. Precisa ter um diploma da área de atuação em alimentos, todas essas que eu falei. Gastronomia pode? Pode, você não trabalha em restaurante? Você conhece um processo de cozinha industrial melhor do que eu, engenheira de alimentos, que estou enfiada lá dentro de um processo de biscoito, por exemplo. Né? Você, gastronomia, conhece muito melhor um processo de cozinha industrial do que uma médica veterinária que está no laticínio. Assim como uma médica veterinária no laticínio conhece muito melhor o processo do que eu, que estou trabalhando em microbiologia. Tá? Então, é isso que acontece. Enquanto eu vou falando aqui, se forem surgindo dúvidas, vão apertando o balãozinho aí para mim, por gentileza, para eu já ir conversar. Já tem uma aqui, ó. Sou químico, posso ser assistente? Vitão, pode. Pode sim. E aí atua na área de alimentos, atua na área da sua formação, tá? Esse curso, ele é focado, ele é um curso de perito judicial focado para alimentos. Foi isso que eu fiz. Então, se você que é da área contábil e quer ser perito judicial, esse curso é para você também. Só que os exemplos que eu vou dar, talvez você não entenda, porque são exemplos da área de alimentos, tá? Seja ele processo que for. Na área química também, Vitão, pode sim, tá? Defender as empresas que você atua. Eita, lasqueira, travou? Vê se melhorou agora. Aqui no Insta tá tudo bem? Dá um joinha para mim para provar que tá tudo bem. Só para eu saber que tá tudo certo. Bom, então essas formações pode, tá? Quem que mais? Tem pergunta aqui. Quem nunca trabalhou em indústria, tem como ser perita? Tem outras áreas para atuar? Michael, tem sim. Para quem nunca trabalhou em indústria, pode atuar em restaurantes, pode atuar como... Obrigada pelo joinha, muito bem. Pode atuar em restaurantes, pode atuar em nutrição, é ótimo, porque nutrição, quem é nutricionista pode atuar na sua área de formação. É por isso que eu falo, qual que é da área que você tem um diploma? Qual que é a área desse diploma aqui que faz os seus olhos brilharem? A minha, por exemplo, é food safety. Na área de nutrição, por exemplo, é nutrição humana. Eu gosto da nutrição humana, gosto das dietas, dos cardápios. Essa é a minha vibe. Tá? Na nutrição, essa é a minha área. Tem gente que gosta da nutriclínica. Tem gente que manda muito bem na nutrição clínica. Eu já falei aqui uma vez, e repito, de um caso que não fui eu que peguei, mas foi uma aluna minha que pegou, de uma nutricionista que receitou clube social à tarde para a pessoa. Um clube social à tarde. As Nutri aqui de plantão, escrevam para mim, o que mais tem no clube social? Que mais acontece? Qual é o ingrediente que mais tem no clube social? Você abre até brilha. O pacote do clube social ele é aluminizado para não rancificar. O que rancifica, gente? Escreve aqui para mim, o que rancifica, o que estraga, Exata, gordura. É isso. Você imagina você ir na nutricionista, porque todo mundo vai na nutricionista para emagrecer, né? Um ou outro vai para ganhar massa ou para nutriclínica, para ganhar massa é difícil, mas é sempre para emagrecer, né? Ou quando a criança está muito desnutrida, que aí você precisa de uma dieta, né, mais robusta um pouco, mas boa, Ju, é isso aí, gordura. Exatamente. Então tem muita gordura. Você imagina você vai na nutricionista para emagrecer, ela te receita um clube social todo dia, 3 da tarde. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É santa paciência. É um pouquinho, né? E uma outra, então. E aí, claro, que deu colesterol alto, a pessoa começou a passar mal, foi internada. No próprio PS, a pessoa tinha um advogado ali, acabou entrando com um processo e foi chamada assistente, claro que não no mesmo dia, né? No decorrer dos tempos, foi chamada assistente técnica e essa minha aluna teve que defender. E quando ela pegou o caso, ela falou, você tá louca? Você me receita clube social, isso não se receita, né? A gente come de feliz, mas não é uma receita. Imagina você pegar uma receita de nutricionista, clube social, tá? Ah, e tem uma outra que foi nutri esportista.
né, nutricionista para esportes, que receitou tanto, né, anabolizante, hormônios para a pessoa, que foi um caso bem feio, inclusive meu personal que me contou, eu só não conhecia nem assistente técnica ainda, que o músculo dele começou a rasgar. A cena é horrível. O músculo começa, porque é tanto anabolizante, aquilo começa tão borbulhar, né, aquilo aumentar, que o corpo não deu conta, a pele não deu conta. Ela começou a abrir e teve que esperar rasgar. Terminou de rasgar, ele foi socorrido e aí foi costurado e teve que desintoxicar, né? Lavagem estomacal, lavagem intestinal, porque estava num grau absurdo de hormônios e anabolizantes. E aí chamaram um perito, uma assistente técnica de perita, para ver o que tinha acontecido. Quando ela pegou a dieta do cara e conversou com ele, falou, tá aqui o problema. Quem que receitou isso aqui? Pois é, então essa pessoa que receitou, ela tem um problema sério agora, porque ela quase matou outro. Né? O cara começou a abrir, imagina, você tem um bíceps abrindo, assim. E você não pode fazer nada, tem que esperar, né? Então, essas áreas, então, não só da indústria. Então, nutriclínica, nutriesportista, médica veterinária de campo, né? Agrônomo, que está lá trabalhando com agrotóxico, por exemplo, com defensivo agrícola, tá? Oi, Vitão, chegou no YouTube. Ah, que ótimo, melhor, né? Esqueci de falar. Tô aqui no Insta, tô aqui no YouTube, estou aqui na Hotmart e também estou aqui no LinkedIn. Então, se você conhece alguém que se enquadra nisso que a gente conversou, manda um aviãozinho aqui no Insta e compartilha aqui com o pessoal. Sabe aquela amiga que tá voltando no mercado de trabalho e agora não sabe por onde começar? É para ela, é com ela que eu quero falar. Chama ela lá para mim. Manda no grupo da família. Ah, já pensou que demais você mandar no grupo da família que está querendo ser perita? Ah, outro nível, hein? Olha. Salam aleikum! Ai, meus aluninhos chegaram! Adoro esses aluninhos! Gente, eu sou cristã, não tenho problema nenhum com isso e adoro quem não é também, porque eu acho que a gente aprende demais, né? Pra lidar com as diferenças é demais. Eu adoro, eles têm um carinho comigo tão gostoso. Vocês estão no Ramadã, ô Ayman, o que vocês estão fazendo aqui? Não era 6 horas? Aí eu dando bronca no muçulmano, gente, é isso. Fofo, adoro Ayman. Ayman, Musa, Sorra, adoro todos eles. Haydn, adoro todos. Bom, então manda lá pra galera, eu fiz aqui uma onda para vocês mandarem, agora volta aqui. Eu vi que tinha uma outra perguntinha aqui, deixa eu ver o que é, pera. Quem nunca trabalhou em indústria pode ser perita? Tem outras áreas? Ah, sim, já respondi essa. Pode sim. Olá, boa noite. Boa noite, Edu. Ah, que bom ver vocês aqui, gente, que demais. O Vitor lembrou de outra coisa importante, é verdade, o clube social não tem só gordura demais, tem sódio pra caramba, né? Imagina a pressão, como é que não fica? Então precisa ter uma noção do que vai receitar, né, gente? Precisa saber, não é só ter um diploma, né? É fazer esse conhecimento acontecer, né? Tem gente que fala, diploma não presta para nada. Bom, para auditoria serve muito, né? Não adianta eu contratar um RT para uma empresa, para um laboratório, por exemplo, se esse cara não é químico. Ele não é engenheiro químico. O que eu vou fazer com esse cara no laboratório? O que ele vai fazer? Ele prova que ele sabe fazer o quê lá dentro? Então, e esse documentinho aqui, ó, me prova pelo menos 5 anos de estudo. Né? No caso aqui, esse aqui. Aqui tá, a câmera tá mais para baixo. Esses 3 aqui, ó. Tá? Então, isso é muito importante, sim. Esse curso tem certificado? Óbvio que tem certificado. É o primeiro documento que você vai subir no cadastro dos tribunais. Tá? Então, é extremamente importante esse documento. Eu vou falando aqui, vocês vão perguntando aí, tá bom? Eu vou respondendo as perguntas que tinham chegado aqui, e aí, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me chamam. Outra coisa que me perguntaram é o conteúdo. Como que é esse conteúdo? Então, eu queria compartilhar, mas não vai rolar aqui no Insta. A gente tem alguns módulos. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui nos comentários do YouTube, tem o link do curso. Uma página de vendas, onde mostra todos os módulos, tá? Uma página que mostra direitinho o que a gente vai tratar lá. Então, eu falo dos direitos do perito, dos deveres do perito, a questão do prazo, quais são as legislações que ele precisa ler, qual é o artigo no Código de Processo Civil que ele precisa saber, decor, salteado, de frente para trás para frente, grudado no celular, tipo cola, sabe assim, de escola. Mas eu não sei, joga no Google, o artigo 473 do CPC, você vai ter ele lá, tá? Mas o que eu ensino nesse curso não é só ler o texto, é entender aquele texto e fazer aquele texto acontecer. Como quem viu minha aula de legislação sabe como é, né? Vocês saem experts em legislação nas minhas aulas.
E aí o pessoal pergunta, mas você é doida? Você vai ficar falando essas coisas para todo mundo? Vou, porque eu preciso de gente no ninho, cara. Eu tô sozinha. Eu tenho 2 amigos peritos que também não estão dando conta na área de alimentos aqui em São Paulo. Nós estamos... Não é brincadeira. Eu perdi uma perícia em Minas Gerais semana passada porque eu não pude ir. Eu tinha perícia aqui e eu não tinha perita lá. Atenção, galera de Minas Gerais. Vocês me deixarem na mão de novo, ó. Olha lá, hein? Pelo amor de Deus. Então, tem todo esse trâmite. E no final, o próprio Dr. Douglas, é muito legal essa parte, um dos módulos finais. O próprio Dr. Douglas faz uma análise de um processo em alimentos, que é um processo de molho de tomate, que é público, foi já finalizado, então totalmente legal o que a gente faz. Ele esmiuça com a visão do advogado como que é aquele processo pela vista do advogado para a perícia, né? E aí no final eu volto para explicar exatamente. Mandita! Beijo no quindim. E aí, no final, eu volto para fazer essa mesma análise que ele fez, mas com os olhos da perita em alimentos. Então, é genial porque vocês vão ter essas 2 visões, a visão do advogado e a visão da perita, como que a gente lida com essas informações, a mesma informação com visões diferentes, tá? Outra coisa que me pergunta... deixa eu responder isso aqui primeiro. Em Goiás tem quantos peritos em alimentos? Vitão, de cabeça, eu não me lembro. Mas o que eu me lembro é que não tem... Olha, não tem nenhum estado que tem mais de 10. Isso para mim ficou muito, muito claro, assim. Não tem nenhum estado que tem mais de 10 peritos na nossa área. E é por isso o meu desespero de fazer... divulgar esse curso. A gente precisa ter profissionais capacitados nessa área. São mais de 1,5 milhão de processos parados, porque o juiz não te conhece. O juiz não sabe que você existe, o juiz não sabe que você tem o conhecimento técnico que ele precisa para dar o laudo, para sentenciar aquele problema, aquele processo. E ele não tem que saber tecnicamente, ele fez advocacia, ele fez direito, esse é o papel dele. Ele não tem que saber qual é a quantidade permitida de ácaros em 100 gramas de farinha. A gente sabe, meus alunos sabem. Aqueles que sabem, escreve aí qual que é a quantidade de ácaro vivo. Mentira, morto. Qual a quantidade de ácaro morto permitido em farinha? Escreve aí para mim. Meus alunos sabem. Por que sabem? Porque eu ensinei a ler, ensinei a interpretar a legislação, né? É assim que funciona. Mas já adianto o seguinte: dos peritos que tem, eles não são da área. Então, por que pega? Porque o cara é formado em administração de empresas e ele está atuando na perícia de alimentos. Por quê? Porque não tem perito de alimentos. O juiz precisa terminar aquele processo e ele vai lá na lista de perito e ele pega o primeiro. O cara é perito. E aí, entendeu? Por isso que arquiva processo, porque o perito não é da área e ele não sabe resolver. E o juiz também não sabe, o juiz não conhece você, ele não sabe onde você está, então ele arquiva. E aí tem pessoas passando mal com isso, tem pessoas, infelizmente, falecendo por DTAs, né, doenças transmitidas por alimentos, vocês sabem disso. Vou ficar aqui repetindo essas coisas, é a área de vocês. Né? Então, o que eu estou propondo para vocês é venham aprender um idioma novo. Não tem francês, inglês, né, japonês, então tem o juridiquês. Só que o juridiquês, a gente fatura com ele e fatura logo na primeira cara, tá? Por que eu digo que fatura logo na primeira cara? Porque não é um curso barato. Eu sei que não é um curso barato. Porque não é um curso de brincadeira. Não é uma terapia, é um curso. Tem alguns cursos de perícia aí que é uma terapia. Sou eu aqui falando... Eu não. É a perita lá falando o que ela fez, o que ela deixou de fazer, como ela gosta, como é que ela não gosta, como ela foi vestida, como é que ela não foi, o que ela comeu, o que ela não comeu. Não é isso, tá? Futilidade aqui na Vivere não rola. Aqui ou é útil ou é útil. Né? Então, o que eu vou ensinar para vocês e o que o Dr. Douglas vai ensinar para vocês é a realidade, é a legislação na prática. Tá? Exatamente como eu disse ainda há pouco. Né? Vocês vão ter a honra de ver a análise de um advogado e a análise de uma perita em alimentos no mesmo processo. Tá? E por que não é um curso barato? Por causa disso e porque a carga horária também é grande. Né? São mais de 50 horas de curso. Mas não é uma pós-graduação reconhecida. Não, não é. E eu vou deixar muito claro, prestem muita atenção no que a tia Vivi vai falar aqui. Larga a caneta, mão para cima, presta atenção, que é importante. Nenhum curso de perícia, nenhum, seja judicial, extrajudicial, técnico, o que for, oficial, não oficial, nenhum curso de perícia é regulamentado por instituição, por conselho, por faculdade, não.
Tá? Então, se alguém falar para você, eu vou vender um curso que é reconhecido pelo MEC, pede um registro no MEC antes de pagar os 4 pau de inscrição, tá? Qual que é o meu reconhecimento? Por que eu convido vocês a fazerem o meu curso? Por causa disso aqui. Porque eu tô falando. Eu estou no mercado há 22 anos. Meu nome tem peso no mercado. Né? Tem muita gente que me contrata. Hoje mesmo a pessoa falou para mim, eu quero que você venha fazer auditoria e tem que ser hoje em Contagem. Falei, cara, eu não vou pegar um avião. Não, mas tem que ser você. Eu falei, eu vou mandar eu ter um consultor aí, consultor que pode fazer a vistoria para mim. Não. Tem que ser você. Então vai rolar na segunda. E hoje eu não vou. Tá? Então é esse nível de profissional que eu estou trabalhando com vocês. Então conheçam as pessoas antes de sair pagando o curso. Saibam a coleção de certificados que ela tem. Sabe quem é o nome dela no mercado? Quantos problemas ela já causou? Quantos problemas já resolveu? Né? Tem gente aí dando curso de alguns R$ 1.000 e o cliente faz o curso e volta aqui. Quando volta aqui, eu tenho que consertar tudo. Tá? Bom, carga horária é pelo menos 50 horas. Então, são 25 horas da fase 2, que é o juridiquês, e pelo menos 25 horas da parte anterior da fase 1, que é o técnico, a parte técnica. Legislação, boas práticas, POP, PPHO, PAC, auditoria, técnica de auditoria. E eu estou trazendo para essa turma uma convidada. Vamos ver se ela vai topar ainda. Ela estava pensando, mas acho que vai topar sim. Que é, se ela não der, faço eu. Faço eu. Que é um curso de coloração pessoal, ou seja, você vai entender que roupa vestir, que cor fica bem para vocês. Se vocês repararam, mas eu comecei a usar verde, comecei a usar lilás, né? Parei de usar um pouco de azul, tô usando um pouco mais de rosa. Por que será? Não é brincadeira, eu tô falando sério. Quando a gente se veste bem, a gente se sente bem, a gente se sente confiante, a gente se sente confortável. E aí não precisa ter medo de juiz, né? Você está confiante, você é técnica, pera um pouquinho, presta atenção, o juiz parou a audiência para receber e ouvir a perita. Você é importante, e não é pouco. Você parou um tribunal para ouvir a sua parte técnica. Certo, futura perita? Então, é isso que eu estou propondo para vocês. Encham o meu ninho, porque eu preciso de gente, eu não tenho agenda. Preciso, gente, instruo vocês. As minhas alunas aqui, todas elas que fizeram o curso, que ainda estão aqui, escrevam para mim, por favor, se eu não vou com vocês na primeira nomeação. Se eu não leio a proposta de honorários que vocês mandam para mim, antes de vocês mandarem para lá. Tá? Faço questão. Né? Essa última turma que eu abri em dezembro, em novembro, que era a última turma de 2022, eu falei que não ia fazer isso. Minha voz da consciência deve estar querendo me matar agora. Eu não vou fazer essa mentoria, não. Não, porque puta trabalho, trampos, não tenho hora. Aí eu tô aqui trabalhando com 150 mil janelas abertas, me pipoca uma corujita falando, prof, fui chamada aqui, nomeada, ajuda eu. Eu minimizo tudo, porque o coração de tia Vivi acalenta, né? Tem uma corujita gritando aqui, precisando de ajuda. Minimizei minha janela e fui com ela. Fiquei 2 horas com ela no WhatsApp. Faz isso, faz aquilo, escreve assim, não, paga. Daqui, deixa eu fazer. Fiz eu, mandei para ela, gostou? Entendi, põe com as suas palavras agora. E ela escreveu. E assim foram 2 horas, até que ela conseguiu mandar a proposta de honorários. Ainda falei para ela, manda 6 mil, eles vão chorar. E aí você manda 5.890 e eles vão aceitar. Check. Escreve aí para mim se eu tô mentindo. Não tô mentindo. Porque é assim que acontece. É assim que eu aconteço, é assim que eu funciono. Quando alguém fala para mim que precisa de minha ajuda, eu não consigo ficar quieta. Não falem para mim que precisam da minha ajuda, porque eu vou ajudar. É assim. Temos que ir nas audiências também? Segue Nutri? Não. É como eu falei, você precisa... Se você for nomeada, vai, né? Tem que ir, mas por que eu disse não? Porque existem nomeações e audiências remotas. Certo? Tem audiência que eu não preciso sair. Acabei de falar que eu fiz uma perícia daqui hoje, não precisei sair daqui. Posso fazer a perícia remota, posso fazer a audiência remota, se assim o juiz definir. Se o juiz pedir a sua presença na audiência, aí você vai. Mas aí, já te ensinei como se sentir poderosa, linda, maravilhosa, advogata. A lá advogata, tem um perfil no Instagram ótimo. Ela nem sabe que eu tô falando dela, mas eu acho genial. Chama advogata. É demais. Dá umas dicas ótimas de roupas e a gente se sente bem confiante
né? Tem algumas técnicas psicológicas, inclusive, para a gente entrar no tribunal, e eu passo todas elas no curso, tá? E, além disso, então, no final, a gente tem terminou tudo, foi nomeada, eu vou acabar ajudando vocês. Vocês vão me mandar dúvida, vão me mandar e-mail, WhatsApp da vida, e eu vou junto. A primeira nomeação eu vou junto, porque eu fui sozinha na primeira nomeação, e não foi bolinho. Então, não quero que as minhas corujitas apanhem, tá? A primeira abraçada, a primeira azada lá, eu vou junto, tá? Não seria possível conciliar o trabalho CLT com o trabalho de perito, assistente técnico de perito, né? Ju, sim. Eu não vou dizer que é o que eu faço, porque eu não sou CLT, né? Eu sou sócia da Vivere aqui. Mas totalmente. Só se você não for perita concursada. Lembra que eu falei no começo da live? Perita concursada não pode ser CLT. Tá? Agora, se você já é CLT, é contigo que eu tô falando. É exatamente você que eu preciso aqui no meu ninho. Porque eu quero que você continue com o seu trabalho, mantenha o seu salário, a sua estabilidade, e quando você quiser brincar de perita, você ganha pelo menos 5.890 por laudo. Viviane, onde você tirou esse número? De um instituto chamado IBAP. Existem os conselhos, né, que regularizam a nossa profissão. Lembra que eu falei para vocês que esse é um curso livre, né? É um curso, não caiam na balela de que tem curso de perita reconhecido pelo MEC. Não, não tem. Pelo menos até hoje não existe, tá? Então, assim, não é um curso regularizado, é um curso livre pelo MEC. O meu curso está registrado no MEC como um curso livre. Não ganho nada com isso. É um curso que eu posso fazer, eu posso oferecer para quem eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. É livre, certo? Então, esse curso me dá o direito de continuar trabalhando com as minhas funções como CLT normalmente. Tudo bem? E aí, quando eu for nomeado, ou se eu quiser atuar como assistente técnica de perícia, não concursada, aí esse meu certificado te abre essas portas aí, tá? Então, a ideia é essa, você manter a sua estabilidade financeira no CLT, bonitinho, direitinho, e atuar como perita técnica ou como assistente técnica. Se você perceber que está dando mais retorno à perícia e à assistência técnica de perita do que o CLT, aí é uma decisão sua. Eu tive alunas que saíram do CLT para trabalhar só como assistente técnica de perícia. Eles foram contratados como um consultor externo de uma indústria que dava muito problema de contaminação, porque o produto era um produto delicado, não que o processo fosse um problema, mas o produto era delicado, não vou dizer o que é, porque vocês vão saber quem é. E isso é uma outra coisa importante da perita, a gente é inerte e confidencial. Vocês não vão me ouvir falar nome de empresa nenhuma aqui se não for pública. Vocês não sabem o nome dos meus clientes e nunca vão saber. Porque antes de um termo de contratação, eu assino um termo de confidencialidade e eu faço jus a ele. Né? Então, a perita precisa ser inerte, calada e honesta. Aí sim, tá dentro do meu ninho, tá? Bom, e aí ela fez isso. Essa empresa estava dando um problema e ela foi contratada por essa empresa como uma consultora. Ela não era CLT. Só que todos os BOs, os problemas que davam, ela ia e recebia como perita. Então, apesar de ser um curso livre, vocês devem ter visto, eu falei dos 5, como ser perita em 5 passos, né? O primeiro deles, ter um diploma, engenharia de alimentos, o meu tá aqui, do YouTube tá aqui. Um diploma de engenharia de alimentos, tem uma área da engenharia de alimentos que faça os seus olhos brilharem, o meu é Food Safety Indústria, é a minha praia. O terceiro é você ter esse certificado desculpa, o terceiro é o conselho em ordem, o seu conselho regional em ordem, CRN, CRF, CRMV, CREA, precisa ter esse conselho em ordem. O quarto é o certificado de perita e o quinto é o cadastro nos tribunais. Por que o terceiro é importante, o cadastro nos conselhos? Porque é ele que fiscaliza a gente. Você paga o CREA, paga o CRN para os caras te fiscalizarem. E se você é engenheira, é honesta, é perita e é correta, que me fiscalizem. Certo? Que venham. Não vou achar nada de errado. Então não precisa ter medo de conselho. Muito pelo contrário. Você tem que pagar para o cara ter certeza que essa daí não vai dar problema, não vai me dar problema. Então o curso não é reconhecido por ninguém, mas o seu CREA, o seu CRN o seu CRMV é reconhecido. Aí tem um conselho atrás de você dizendo se você está trabalhando de forma correta ou não. E esse conselho tem uma tabela de valores. No CREA, por exemplo, começa com R$340, se não me engano. A perícia básica, porque eles estão falando de civil, né? Não conhece a gente. Fica falando de civil.
Eu fiz 1 ano de engenharia civil, então eu posso falar. Né? Não conhece a gente é outro nível. Enfim, e aí eles fizeram esses valores muito baixos. E para a gente que lida com processos de milhões, que assim, correm risco de vida, né, de morte de pessoas, a gente tem o IBAP, que é um Instituto Brasileiro de Perícia, onde eles colocam os valores. E a gente começa falando em R$490 a hora. Tá? E um laudo começa em R$5.890. Foi contratada para ser perita? Foi nomeada? É? Sua proposta de honorários começa com R$490 a hora da perícia, mais R$5.890 pelo laudo emitido. Tá bom pra você? Se você fizer 3 dessa na semana, minha amiga, 3 dessa no mês, você ganha isso? Você ganha R$20 mil no mês? Como perita, eu ganho mais do que isso. Conhecimento você já tem, você só não tem a língua, você não tem o idioma, e esse eu te dou. E ainda te ajudo a ir lá buscar esse processo, esse trabalho, esse juiz, como falar, como se vestir, como se sentir poderosa e falar com ele, porque você é a perita, ele é só um juiz. Outra pergunta. Fico pensando se poderia ser considerado como conflito de interesse pela empresa empregadora CLT. Presta atenção, Ju, ó. Se você for nomeada para defender ou criticar esta empresa CLT, você está correta e está impedida de pegar esse processo. Tudo bem? Vocês entenderam? Ela é contratada CLT de uma empresa, tá? E ela está pensando no conflito de interesses. Olha, essa é minha acredita. Vem pro ninho, Ju, que é honesta. Difícil encontrar gente assim. Tô vendo que é difícil de encher meu ninho. Tá difícil. Então, ela é CLT, ela é contratada já pela empresa. Tá caindo meu pilão. Calma aí. E aí, ela tá me perguntando se não é conflito de interesse. É se você for nomeada pelo juiz para defender ou criticar essa empresa que você conhece a parte. Você conhece uma das partes. Então, você não pode trabalhar nesse processo como perita nomeada pelo juiz. Mas, como assistente técnico de perícia, você deve. Porque a empresa precisa de um conhecimento jurídico, judicial que você tem, junto com o conhecimento técnico que você tem. E, além do mais, você ainda conhece o processo. Você está lá dentro. Então, é exatamente isso que um dos meus alunos fez, o Renato fez. Ele foi contratado como CLT para ser o assistente técnico, ele era o gerente da qualidade daquela empresa lá, e todo o problema que tinha, ele atuava como um assistente técnico de perícia. Lembra que o assistente técnico, ele pode pender para um lado? Ele é o cara que defende um dos lados? Então, Ju, pode sim. Como perita, não. Nomeada pelo juiz, você vai ter que avisar, ó, seu juiz, não dá para eu te atender nessa agora aqui, porque eu trabalho aqui, né? E ele vai ficar super feliz com você. Vocês não têm ideia do quão satisfeito fica um juiz quando você fala para ele, olha, queridão, tô sendo honesta, eu não posso pegar esse processo aí. Porque ele fala, cara, qualquer processo que ela pegar, eu sei que ela vai ser honesta. Né? Porque normalmente os processos de alimentos não são baixinhos, tá? Eles não são de valores baixos, baratinho, não. Não são, não. Bom, deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. A entrega e duração, já falei. O curso tem, então, 50 horas, pelo menos. Por que eu falo pelo menos? Porque essa turma a gente vai ter um diferencial. Eu vou encontrar vocês de tempos em tempos, ao vivo, né? Com a minha turma. Se eu não me engano, é quinzenal que a gente fez, né? Os encontros. Então, acho que toda terça ou toda quinta-feira a gente se encontra. Acho que é toda quinta. A gente se encontra para tirar as dúvidas, ver como é que vocês estão andando, tá? Um bate-bola. Vou trazer convidados, vou trazer outros peritos, vou trazer advogados, vou trazer juízes de direito para a gente conversar com esses caras e ver que eles são caras como a gente, né? São gente como a gente, tá? Então tem esses encontros aí. Então, por isso que eu falo que é pelo menos 50 horas. Porque 50 horas de material gravado, pelo menos. Por que pelo menos? Porque saiu nova legislação de rotulagem e a gente gravou um curso de rotulagem e está dentro desse manual de perícia, dentro do Fórmula da Perícia de Sucesso. Então, esse curso, ele está muito, muito robusto, ele está muito, muito recheado, tá? Para a área de alimentos é sensacional. Queria eu ter feito esse curso desse jeito. Saiu da faculdade agora, começa, faz esse. Faz toda a escadinha para fase 1, faz a fase 2. Você imagina, você sair da faculdade já perita, cara?
Tem tribunais que exigem 2 anos de experiência. Tem tribunal que não exige não, tá? A única coisa que eu e os tribunais exigem aqui para fazer a nossa inscrição é um diploma. Se você não tiver um diploma, tira o diploma primeiro, depois você vem, tá? Ah, Vi, mas o meu conselho não está em ordem. A gente ajuda. O advogado não falta aqui. A gente dá uma mão. Tá? Eu conheço presidentes de conselhos, inclusive, conheço presidentes do CREA, tá? Nós estamos em casa. Não vou pagar bola para ninguém, não vou passar na frente de ninguém. Eu só vou falar com os caras, olha, tem uma pessoa aqui que quer trabalhar na área de perita, pode resolver o problema dela, e aí vocês se entendam, tá? Simples assim. Teve assim mais alguma pergunta? Ah, outra coisa, qual é o acesso? Então, vocês têm mais de 50 horas para assistir e tem o acesso ao curso por 6 meses, tá? Dessa vez eu estou fazendo no Simpla, porque o Hotmart costuma dar muito problema na última turma, então eu estou fazendo no Simpla. Então, no Simpla vocês entram lá e assiste todas as aulas, baixa todos os conteúdos, enfim, se divirtam lá. Tem o link da avaliação também, já está tudo lá, e é uma coisa que você só consegue passar para a próxima aula se você fizer a primeira. Por que isso? Porque é conhecimento acumulativo, né? Você imagina uma criança que chega com 6 anos na primeira série hoje e no Malemar sabe somar, a professora dá uma prova para ela de multiplicação. Ela não sabe como fazer. Né? Então você precisa fazer a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. É uma coisa acumulativa. Um conhecimento vai te ajudando a entender a próxima aula. Então uma aula precisa da outra, tá? Por isso que eu vou soltando os conteúdos assim, conforme vocês vão passando as fases, tá? Então, no Simpla, para mim, é muito mais tranquilo. E para vocês também, o acesso é muito mais tranquilo, tá? Não tem tanta... Enfim, deu muito trabalho, Hotmart deu muito trabalho. Então, vocês vão ter 6 meses para fazer essas 50 horas de curso, tá? Ah, Vivi, não consegui fazer. Bom, entre em contato com o meu suporte e a gente dá um jeito de vocês fazerem. Teve aluna que não conseguiu fazer o ano passado, o pai ficou mal, enfim, internado e tal, ela fez 20% do curso, depois veio, mostrou pra gente atestados e tudo mais, e aí a gente cobrou só a taxa na época era Hotmart, né? Ela teve que pagar a taxa, para mim foi prejuízo, né? Mas, porque foi 0 a 0, ela fez uma outra inscrição com o preço da taxa. Mas o que me importa, claro que eu preciso do dinheiro, não vou mentir para vocês, mas o que me importa é ter vocês no ninho, eu preciso de gente aqui, tá? Então, são 6 meses. Se eu não conseguir, entre em contato com o suporte e a gente vai ajudando, tá bom? Se a empresa em que vou ser perita ou assistente técnica de perita for um cliente ou fornecedor, deixa eu por aqui. Melhor, hein? A Ju. Se a empresa em que vou ser perita, assistente técnica de perita, for um cliente ou um fornecedor da minha empresa empregadora, também não teria nenhum conflito de interesses, né? Como perita, sim, porque você conhece a parte. Mas como assistente técnica de perícia, não. E esse curso, eu dou as duas formações para você. Você vai sair daqui formada nas duas situações. Você sai com um certificado de perita e assistente técnico de perícia. Tá bom? Teve um caso, que eu vou contar aqui para vocês, que a pessoa não era formada, ela tinha se formado, feito a colação de grau em julho e o diploma ia sair em dezembro. E ela fez o curso junto com o último ano de nutrição. Então, o meu certificado de perícia saiu antes do diploma dela. Então, eu falei, eu vou segurar esse certificado e aí a gente solta junto. E aí, realmente, ela esperou 6 meses, né, de julho a dezembro. Quando ela me mandou o diploma dela, aí eu mandei o certificado de perícia, tá? Então, se você conhecer uma das partes, você só vai poder defender essa empresa, tudo bem? Se você for nomeada pelo juiz, não, você vai impedida, tá? Seu fofo! Paulo, paz Deus, meu amor, tudo bem? Tá longe, hein? Que legal, bom ver vocês por aqui. Cara, que legal. Isso é muito legal. Esse é um cliente que depois eu descobri que era meu irmão. É demais. Irmão na fé, é isso que funciona. Quem não tem irmãos na fé? Né? Eu tenho irmãos, tenho primos, tenho tudo. Fala de Deus, tá comigo. Próxima. Minha experiência na indústria de alimentos é muito mais na área de regulatórios do que food safety, entre outras. Será que existiria um processo que eu poderia pegar? Ju, você ficou sabendo do Bono? Ficou sabendo do Bono? Bono, aquela bolacha recheada, os cariocas de agora, aquele biscoito recheado.
da Nestlé? Estou falando o nome porque é público e vocês ficaram sabendo que a Nestlé tomou uma multa de 10 milhões de reais porque ela tinha esquecido de escrever leite na lista de ingredientes dela do Bono. Aí ela infringiu 3 leis, né? 2 de rotulagem e a da lactose. Ficou feio, não deu nem para recorrer. Eu queria ter sido o perito que pegou isso. Então, Ju, dá sim. Na área de regulatórios, dá sim. Ainda mais agora, com essa onda de rotulagem, tá? Turma, pelo amor de Deus, parem de comprar curso de rotulagem. São milhões de crianças, de pessoas, crianças, né, fazendo curso de rotulagem. Então, todo mundo sabe fazer. Ah, sei fazer rótulo, sei fazer rótulo, sei fazer... Sabe corrigir? Será que todo mundo que está aprendendo a fazer vai fazer o rótulo perfeito? Não vai errar? Será que não vai ter uma perita que vai pegar um rótulo errado? E ganhar alguns 10 milhões? Se eu pedisse 1%, já pensou? 1%. Então, onde é que eu acho o processo, Vivi? No mercado. De regulatórios? Vai no mercado. Dá uma volta. Olha lá nos rótulos, lê os rótulos, acha erro. Os meus alunos sabem achar erro. Os meus alunos sabem analisar a rotulagem, sim, senhor. Vocês sabem fazer isso. Ou não? Sabe ou não sabe? Se não souber, eu vou bater na bunda de vocês tudo. Porque vocês sabem, sim, senhor. Sabe fazer, sim, senhor. Vai lá olhar. E aí você pega no rótulo errado e liga para o cliente. Propõe para ele consertar o rótulo ou entrar com processo quando, olha, vou entrar com processo contra a senhora porque seu rótulo está errado. Meu, selva de pedra. A gente precisa de grana, precisa de dinheiro e o seu conhecimento que está lá. Ou você ajuda um ou ajuda o outro. Você pode chegar para o mercado e falar, você está sabendo que você está vendendo um produto que está irregular? Está ilegal sanitariamente? Você acha que o supermercado não vai querer te ouvir? Claro que vai. Marca uma reuniãozinha, cobra lá R$ 490 por hora. Lembra do IBAP? Fica a dica. Ah, na paz aqui também. Saúde da esposa, tá bom? Viu, Ju? É isso. Então tem sim. Tem bastante, inclusive. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Uma coisa importante. Como que vai funcionar? Eu deixei aqui para a galera do YouTube, acho que o primeiro comentário é o link de inscrição. Então, só para dizer para vocês que eu estou fechando a semana da perícia de alimentos de sucesso hoje. Então, às 23h59 de hoje, encerra a condição especial, tá? Com o desconto do Quero Ser Perita, que é o meu cupom de lançamento, tá? Então, o meu cupom Quero Ser Perita tem lá o desconto para essa turma até hoje, às 23h59. Para você que está aqui no Insta, corre lá no link da bio. O primeiro link não, que é desse webinar, mas o segundo link é para se inscrever nessa turma, tá bom? Como que funciona para a galera entender? A gente vai se conhecer, não sei o que. Então é o seguinte, ó. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta onde todo mundo tem e todo mundo usa. Então, eu poderia ter feito um fórum no Facebook, no próprio Simpla, e todo mundo conversar, mas quantas vezes você vai entrar lá para conversar? A gente entra lá para estudar, né? Então, a minha ideia foi fazer o seguinte, como eu fiz na última turma, deu super certo, eu vou fazer de novo. Você fez a inscrição, se matriculou aqui com a gente e entrou para o Ninho, o meu suporte coloca vocês num grupo de WhatsApp, onde a gente vai crescer junto nesse grupo do WhatsApp. Essa turma vai se falar pelo WhatsApp. Por isso que a turma é restrita. Eu tenho poucas vagas, porque eu estou nesse WhatsApp. O meu WhatsApp está lá, certo? E não é à toa. Lembra que eu falei no primeiro voo? Nós vamos junto, mesmo. Tá? Então, o meu WhatsApp está lá. E claro que uma dúvida ou outra, o meu suporte ajuda, os meus consultores ajudam, mas se eu perceber que a dúvida é um pouco mais séria, mais rechonchuda, eu me posiciono e aí a gente vai conversando até resolver, tá? Principalmente texto, né? Como escrever, como falar, como fazer, então eu ajudo mais nessa parte, tá? É mais técnica, um pouquinho. Então é isso. Aí a gente faz a inscrição, faz a matrícula, começa o curso, o meu suporte coloca vocês no WhatsApp e esse grupo do WhatsApp vai até a conclusão da galera. Quando todo mundo concluir, no seu tempo, essa turma que conseguiu o certificado, passou na avaliação, moleza, tá? Passou na avaliação, o certificado, a gente pega essa galera e coloca no código dos peritos, que é um outro grupo. O que tem nesse outro grupo? Peritos. De todas as áreas que vocês imaginarem. Mas enfim, eu não vou querer saber como que é o perito de contábil. Por que não?
Se você tiver que atuar na área trabalhista, por exemplo, é bom ter um perito contábil junto, para te ajudar a fazer o laudo. E aí vocês colocam as informações lá, nossa, o que sai de laudo pronto nesse código dos peritos, porque tem perito lá com 50 anos de casa, e tem perito que chegou semana passada. Olha que network, gente, que eu não cobro nada para isso, tá? Tá no pacote que vocês vão entrar nessa turma. Na próxima eu já não sei se eu vou fazer assim, porque o grupo tá ficando grande. Talvez eu tenha que dividir, vou pensar. Mas nessa, tô prometendo para vocês, então eu ainda vou fazer, tá? Se fez a matrícula, fez o curso, tá fazendo o curso, a gente coloca vocês no WhatsApp da turma, vai se formando, a gente coloca vocês no WhatsApp do Código dos Peritos, tá? E aí vocês vão ter acesso à galera, tem juiz do direito lá dentro, tem advogado, a galera poderosa, tá? A turma sobe uns propostas de honorário, sobe lá uns laudos, fala, galera, o que vocês acham? E é riquíssima a troca de informações. Bom, tá acabando a nossa maravilhosa live de hoje. Nossa, foi divertido hoje, né? Falamos um monte. Tem mais uma aqui. Viviane, sem experiência... Deixa eu pôr aqui na frente, que é mais fácil de eu ler. Sem experiência em assuntos regulatórios e formado em pós-graduação em assuntos regulatórios, não tem condição de pagar o curso. Vá tomar banho, seu chorão. Claro que tem. A gente parcela em 12, Vitão. Pelo amor de Deus. Claro que tem. E tem outra coisa. Já tem o desconto, acaba hoje, hein? Se bobear, você vai perder o desconto de hoje. Eu amei a possibilidade de se tornar perito. Vem, Vitor. Só vem. Hashtag só vem. O resto a gente faz. Prometo que eu faço junto com vocês. Estou prometendo aqui ao vivo, ó, uma galera que está me ouvindo. E aqui também que vai ficar gravado. Vou deixar gravada essa live para a galera de amanhã saber o que perdeu. Como eu sou mal. Que coisa horrível. Quer ter liberdade financeira? Ganhar quanto e quando você quiser? Quer ter liberdade geográfica? Trabalhar de onde você quiser e quando você quiser? Quer ganhar o que você acha que você realmente merece pelo tanto que você já apanhou nessa vida? Meu amor, chegou sua vez. Código do desconto, Altrofos, é assim que fala? Quero ser perita. Deixa eu escrever aqui o cupom. Quero ser perita. É tudo junto, tá? Isso. E aí a gente se vê em sala de aula. Acabou a melhor live da sua vida. Divertido. Te ensinei como ganhar 6 mil, praticamente 6 mil reais, né? 6 mil reais com o conhecimento técnico que você já tem. Só vem aprender um idioma diferente. Eu vou te ensinar a falar com esses advogados e com esses juízes do direito aí. Vou te ensinar a perder medo dessa galera. Você é a poderosa. Ele levanta para você quando você chega. Sensacional, gente. Sensacional. Quando você sai, então, que a juíza do direito sai atrás de você e te serve um café. Eu vou tomar um café, tá servida? Você fala, meu amor, com você, claro que eu estou servida. Aconteceu semana passada comigo. Saí do depoimento, da audiência, fui tomar um café, no meio do caminho a juíza veio, falei, pois não, ela fez, não, eu queria um café e tal, falei, eu tiro para você, e ela tirou um café para mim. Meu amor, não tem preço que pague esse reconhecimento. Preciso parar de falar, que eu já estou falando aqui, meu Deus, era 1 hora só, são 72 minutos. Vai ficar gravado para você que assistiu até o final, a sua chance é agora, hein? Até hoje, às 23h59, bora pro Simpla, bora periciar. Bora pro ninho, que a tia Vivi Coruja aqui, ó. Tamo junto. E tamo junto mesmo. Aqui é lealdade, é verdade, é transparência. Vamos junto, que eu quero que você cresça, quero que você voe, porque eu vou parar, né? Vai ter um dia que a Vivi vai ficar bem, vai virar vovó Coruja. Não tia Vivi, vai virar vovó Vivi. E aí eu preciso parar, preciso deixar o meu legado. Vocês são o meu legado. Então me deem essa honra, por favor. Vejo você em sala de aula. Vejo você em sala de aula. Certo? Beijo, fiquem com Deus e um excelente final de semana para vocês. Até a próxima.